Galera abençoada, estamos agora no ponto a ponto, no segundo passo, numa oração eficaz. O que exatamente eu vou pedir? Isso tem chance de eu receber, sim ou não? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse na sua palavra, em que tudo que pedir no nome de Jesus, o Pai vos dará. E o que significa isso? Que tudo que eu pedir no nome de Jesus acontecerá? Tudo que eu falar em nome de Jesus vai acontecer exatamente como eu falar? Não vai, querido. Por quê? Porque tudo nessa vida tem um contexto. A escritura de Gênesis e Apocalipse tem um contexto. Ela não é simplesmente, você não pode recortar um pedacinho e falar. Tem coisas que são proféticas, que ainda não vão acontecer. Eu posso orar para Jesus voltar agora, com toda a fé do mundo. Ele vai voltar? Não. Por quê? A volta dele está condicionada a algumas coisas das Escrituras, que o Evangelho seja pregado a todo o reino e outras coisas mais. Eu posso orar para Satanás deixar de existir nesse momento. Eu vou orar em nome de Jesus e Satanás vai deixar de existir. Isso pode acontecer? Também não, porque ele vai ter o lago de fogo e enxofre no final de todas as coisas. Eu posso orar nesse momento para que a gente vá para Nova Jerusalém? Não, também tem a sua hora. Então é muito importante eu conhecer as Escrituras para saber exatamente o que eu tenho direito e o que está condicionado à minha vida. Por exemplo, o povo de Israel ficou cativo em 70 anos no cativeiro na Babilônia. Durante aquele cativeiro babilônico, ele ficou 70 anos escravo lá dentro. E o que aconteceu? Nesses 70 anos, Daniel leu no profeta Jeremias que esse cativeiro era de 70 anos. Então, quando ele leu aquilo ali e viu que era de 70 anos, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele viu que aquilo era um direito dele. Ele viu que aquilo ali pertencia a ele, foi falado por Deus. Então, aquilo que Deus me prometeu, eu posso orar, porque me é por direito. Ainda mais se eu sou um cristão fiel ao Senhor. Se a minha vida está incondizente com o que a palavra nos diz que eu tenho que ser. E se eu estou correto com Deus, certamente Ele vai me abençoar, irmão. É muito importante a gente compreender isso. É muito importante saber que, primeira coisa, o primeiro crivo que a minha oração tem que passar é pela palavra. Se passar pela palavra, já tem uma grande chance de conseguir. Então quer dizer que tudo que eu orar pela palavra eu vou receber? A chance é muito grande, irmão. Mas tem a segunda etapa nessas coisas. A segunda etapa é qual é o plano de Deus para a minha vida. Deus chamou um para pastor, outro para bispo, outro para presbítero. E aí? E se eu estiver orando muito para ser pastor, mas não é o meu chamado, vai acontecer? Não. E Deus às vezes pode me chamar para ser um missionário na África, mas às vezes não é o meu chamado, mas às vezes é o seu chamado. E às vezes eu estou orando, Senhor, me envia à África. Não, mas não é o meu chamado. Ou é o meu chamado, eu estou aqui ainda. Entendeu? Então nós temos que estar alinhados com aquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós precisamos entender esse alinhamento, se ele é bíblico, se ele é espiritual na minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus mora no meu ser. A Bíblia diz que o Espírito Santo me dirige a vida. Ele foi, em João capítulo 14, Jesus falou, eu vou, mas enviarei o Consolador. E esse Consolador na palavra de Deus é Paracletos no grego, que tem como auxiliador, aquele que auxiliava o advogado naquela época, aquele que realmente te ajuda, meu irmão. E nós temos que saber primeiro isso, se é uma vontade de Deus para a minha vida, se a minha vida isso se encaixa o que eu estou orando. Isso é muito importante eu compreender. E outro passo importante do que eu vou pedir, eu tenho fé para isso? Eu estou orando para algo muito importante. Vamos supor que eu estou orando para alguém ser curado de um câncer, ou eu mesmo. Deus, ele pode curar câncer, eu já vi isso com os meus olhos. Ele faz isso, eu não tenho sombra de dúvida quanto a isso. Ele faz. Agora vem a segunda pergunta, eu tenho fé para isso? Não adianta eu falar para um canceroso, seja curado em nome de Jesus, se no fundo eu não creio. Não adianta eu chegar para Deus, Senhor, me cura, se isso for da boca para fora, se isso são só palavras, se isso significa somente uma vontade humana, se eu não creio que pela cruz eu posso ser curado. Não adianta eu tentar trazer a Deus uma petição, se eu não creio naquilo ali. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Eu não estou dizendo que se eu não creio eu não tenho que orar. Sim, mas pode ser que a minha oração demore mais a ser alcançada, porque a minha fé ainda não é concreta.
A minha fé não é potencial, a minha fé não é uma substancial ainda. Eu não tenho uma fé que é capaz de gerar em mim algo muito profundo, para que seja cumprido essa oração. A oração tem que ter fé. A Bíblia diz, a oração com fé, ela transforma uma vida. Então precisamos mudar isso aí. Precisamos também adquirir a fé naquilo que eu estou crendo e naquele que pode me dar. Eu preciso, isso está muito alinhado, irmão. Irmãos, a gente tem que estar muito alinhado com o nosso pedido. Se eu tenho fé para aquilo ali, e se eu não tenho, o que eu faço? Eu tenho que fazer com que a minha fé aumente. E como é que a minha fé aumenta? Ela aumenta ao ouvir a palavra de Deus. E é só a palavra escrita? Não, é aquilo que Deus fala, que nós falamos no passo 1, através das coisas à minha volta. Muitas das vezes acontece uma situação adversa na nossa vida, é Deus querendo dar uma sacudida na minha vida e na sua, meu irmão. Muitas das vezes a gente está dormindo, Deus quer que você vá mais longe do que você está, mas não vai por causa de quê? Está dormindo, irmão, está deixando o tempo passar, está aqui dando milho aos pombos, entendeu? Está na hora da gente despertar, está na hora da gente fazer acontecer, está na hora da gente levantar, está na hora da gente começar a agir. Todo cristão ele tem que ter um princípio ativo muito grande, não só na oração, mas na prática, e mesmo quando não tem que ter a prática, porque Deus manda calma, e saber ouvir a voz de Deus. Às vezes aquilo que você está pedindo é muito importante para a sua vida, e Deus vai dar, mas não é a hora. Então nós temos que entender que a Bíblia diz também que tudo há um tempo, e cada tempo tem o seu momento. É preciso a gente compreender que Deus tem o tempo dele, não é o nosso tempo, e nós temos que aprender a submeter a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa vaidade a isso. Não é a hora que a gente quer, irmão. A gente vive num mundo onde tudo é muito rápido. A gente aprendeu que bota no micro-ondas e 1 minuto está quente. A gente vai aprendendo coisas que tudo é muito prático. Só que Deus, ele trabalha no tempo dele. E por isso, e se esse mundo tivesse correto, não tinha tanta coisa esquisita acontecendo à nossa volta. É um mundo que tem mais tecnologia, é um mundo que tem mais informação, é um mundo que tinha tudo para ser o melhor mundo da história, e é um mundo que tem mais crise de ansiedade, depressão e suicídio na história da humanidade. É um mundo que tem mais falta de ética. Irmãos, é tempo da gente entender que para Deus cumprir na nossa vida, nós temos que participar dos princípios que fazem que essa petição seja alcançada. Então nós temos que analisar muito bem o que nós estamos pedindo. E Tiago é muito claro: pedis e não recebeis, porque pedi mal para o seu próprio deleite. É muito importante a gente compreender exatamente o que Deus quer para a nossa vida. E para isso eu preciso saber. Por isso que é importante eu parar, pensar o que eu vou falar antes de orar. Não, Deus não está preocupado com palavras, irmãos, mas Deus está preocupado com a atitude no teu coração. Abre o teu coração nesse momento. Entenda que Ele tem grandes coisas para a minha vida e para a sua. É tempo da gente compreender o que eu vou fazer com o que eu estou pedindo. Será que é de Deus? É uma pergunta muito importante que eu deixo para você. O que você está pedindo é de Deus? E depois que você receber, tu vai vazar como muitas das vezes nós fazemos? A gente ora, enquanto eu estou desempregado, eu estou um monte orando, não sei o quê, acabei de receber minha bênção, ó, vazo. Estou sem tempo. Agora que eu estou trabalhando, eu estou sem tempo. Olha como é a atitude de uma pessoa que não tem um caráter no mínimo duvidoso. Irmão, se o que Deus vai me dar não for edificar minha vida espiritual, não adianta eu ter isso. Não compensa. Tudo tem que colaborar para o bem daquele que ama Deus. Então só vai colaborar se você está amando a Deus. Então antes de pedir, cheque primeiro aí, dá uma checada aí. Você ama Deus? Deus é tudo na sua vida? Deus é mais importante do que você está pedindo? E aí, como é que está isso aí? Faça essa análise primeiro, antes de abrir o bocão para pedir alguma coisa para Deus. Tá bom, meu irmão? É isso aí, fique na paz. Vamos ao terceiro passo, em nome de Jesus. Amém.